Bom dia, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 28 de maio. Vamos finalizando também o mês de maio, mês dedicado a Maria. E o evangelho de hoje é Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada atrás do templo. Ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, não duvidar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes no coração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é o que Jesus nos diz. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe, assim, os vossos pecados. Mas o trecho do Evangelho que acabamos de ouvir é um tanto longo, reflexivo, nos traz presente, assim, várias reflexões. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tendes fé em Deus. Caminhando em direção ao templo, na segunda-feira de manhã, Jesus amaldiçoa e faz secar a figueira, na qual inutilmente buscaram frutos. Gesto evidente, simbólico, profético, significando Israel que, envolto no disfarce das práticas muitas vezes exteriores, justamente naqueles dias não produziu o fruto esperado, de acolher como o Messias acolheu. Chegando ao templo, Jesus purifica-o das profanações, para torná-lo, segundo o primitivo plano de Deus, uma casa digna de oração, não só para os judeus, mas também para os pagãos. O primeiro episódio nega que Israel ainda possa ser fonte de salvação para os outros. O segundo afirma a universalidade da casa de Deus. Israel não reconheceu a visita do Senhor, nem produziu o fruto esperado. Possuía
a casa de oração, porém, não mais a fé em Deus e em seu amor e no perdão dos inimigos, que tornam aceita a oração. Mas sabemos hoje reconhecer quem é Jesus para nós? Produzimos os frutos que ele espera? E nossa visita vida de igreja não se limita, quem sabe, a algumas práticas, às vezes até exteriores, onde estão em nossas comunidades a fé viva, a fraternidade, o perdão, o fruto do Espírito como verdadeiros sinais da presença e do reconhecimento de Cristo? Então, nesse dia fica essas perguntas para nos e que essa palavra nos convida ainda mais a produzir frutos. Hoje celebramos São Ludovico Pavone. Ludovico nasceu na Itália em 1784 e lá faleceu em 1849. Difusor da pedagogia cristã, fundou a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, os Pavonianos, congregação dedicada à missão de fazer dos jovens bons cristãos e honestos cristãos. Seu exemplo seja incentivo para a juventude perseverar nos caminhos do Senhor. E hoje rezamos a nossa oração, o nosso terço pelo fim da pandemia, a partir da Virgem Negra de Oltoltink, na Alemanha. E a nossa oração pelo Papa, bispos, sacerdotes e diáconos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora da Misericórdia nos abençoe, abençoe toda a igreja, os sacerdotes, os diáconos, os bispos, o Papa Francisco, que possam ser cada vez mais profetas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira.